Então, Afonso, primeiro, queria te agradecer por estar aqui com a gente no Fluxo Celebridades, nessa estreia do nosso programa, aqui tanto na TV Alphaville quanto no nosso canal do YouTube. E dizer que é uma honra porque, além de eu ser seu fã, né, eu passei a minha juventude aí ouvindo muito você cantando aí, né, o Grupo Dominó, que foi um grande sucesso. E dizer também que eu tenho uma admiração pela tua atual carreira, né, pelo que você está fazendo atualmente. Então, primeiro eu quero te agradecer e quero que você conte um pouco pra gente aí dessa tua trajetória, como tudo começou. Primeiro, a honra é toda minha, o prazer é todo meu estar aqui com meu amigo. Que bacana, e não sabia que era o primeiro, pô, olha, já comecei com tudo. Com tudo. Prazerzaço é todo meu, pode ter certeza. Legal. Bem, eu comecei em 1978, tinha 8 anos de idade, meu pai era técnico de som da TV Bandeirantes, e ele viu escrito numa parede lá, precisa de crianças de 8 a 10 anos para a primeira novela da TV Bandeirantes. Chegou em casa, meu sonho era ser jogador de futebol, como todo brasileiro. Estava fazendo teste, fazendo peneira no São Paulo, no Palmeiras, tudo que é lugar eu estava indo fazer teste, mas não tinha talento para isso. Uhum. Graças a Deus, meu pai viu essa placa e eu fui lá fazer o teste. Cheguei lá, o diretor, você vai saber muito bem quem é, Walter Avancini, acho que o maior diretor de todos os tempos da TV brasileira. Sim. Foi contratado para fazer a primeira novela da Band. Então eles tiraram o Walter da Globo para fazer a primeira novela com aquele padrão Globo. Chamaram o cara que tinha toda a expertise do negócio. Todo o know-how. Sim. Quando eu chego nesse teste, tinha uns 40 meninos. Eu devia ser o 5º ou 6º ali na fila. Uhum. E aí tinha uma câmera num trilho, para quem está aí em casa. Trilho imagina um trilho de trem com uma câmera em cima e a câmera vai andando. Chegou no primeiro menino, ele virou para o menino e falou assim, você vai para a Disneylândia, como é que você reage? O menino fazia a reação. Tá. Segundo, teu time foi campeão. Foi indo. Quando chegou em mim, ele só virou para mim e falou assim, sua mãe morreu. Nossa. Na hora correu uma lágrima, ele falou, acabou o teste. Minha vida começou nesse dia. Então, além de tudo, eu tive muita sorte. Sim. Porque ele me deu uma frase que para uma criança, deve ter sido uma porrada. Claro. Mas aquilo mostrou que eu tinha uma coisa de emoção rápida. Sim. E por quê? O personagem era mudo. Eu ia passar 130 capítulos tendo que vender o meu peixe ali, fazer as cenas simplesmente com o olhar e com a emoção. E eu chorei nessa novela acho que umas 30 vezes. Demais. Porque ele viu que eu chorava fácil e foi embora. Uhum. Vida que segue. Aí eu fiz Os Imigrantes, fiz... Os Imigrantes foi um grande sucesso. Os Imigrantes é a novela mais longa da história desse país, né? 500 e poucos capítulos. Nossa. Foram 5 fases. Cada fase durou mais de 100 capítulos. Na primeira fase eu era uma criança, normal. Na segunda fase era o Paulo Betti, eu adulto. Aí eu voltei na terceira, filho do Paulo Betti. Aí eu virei o adulto na quarta temporada, o Erson Capri. E aí eu voltei filho do Erson Capri. Então eu fiz a primeira, a terceira e a quinta. Nossa. Uma loucura, tinha que pintar a cor do cabelo, porque mudar o corte, para mudar o personagem, né? Aí eu fiz Maçã do Amor, Do Cinema vai à Guerra com a Dercy Gonçalves, fazia neto da Dercy Gonçalves. Uau. Foi uma experiência da minha vida. Que experiência. Porque ela não decora texto, meu querido. Nossa. Então você fica a noite inteira decorando o texto, chega no dia seguinte ela fala outras coisas e você tem que se virar. Então eu aprendi a improvisar com ela. Todo mundo falava, que absurdo, como é que ela não decora? Eu falei, legal assim. Lembra que você me perguntou fora do ar? Você quer saber o que eu vou perguntar? Eu falei, não. E talvez tenha acontecido nesta novela. Nessa novela. Eu aprendi a ser rápido, respostas rápidas, entender o tempo dela, a hora que ela ia respirar ali para poder dar meu texto. Foi muito, muito bacana. Que legal. Aí eu fui para Globo e fiz 3 trabalhos lá muito legais. Eu fiz o fabuloso Silk, que era aquele cara que deitava em cama de prego. Sim. Cuspia fogo, né? Cuspia o cara é uma vida verídico, né? Sim. E eu fiz o Silk quando criança, era uma minissérie. Aí eu fiz Malu Mulher, filho da Regina Duarte. Malu Mulher, um outro grande sucesso na época. Aquilo foi um hit, né? Era eu e a filha dela mesmo, como é que chama, né? Não é Débora Duarte, Débora da tua irmã. A filha da Regina. Sim. Foi muito bacana. E aí eu fui para onde mudou minha vida, literalmente. Até então... Gabriela Duarte. Gabi, me perdoe. Gabi querida. E aí,
Quando eu fui para esse outro trabalho que eu vou te contar agora, mudou minha vida, porque até então todo o meu foco era televisão, teatro e cinema. Sim. Entre essas 5, 6 novelas, eu fiz 80 e poucos comerciais. Nossa. Fiz 3 peças de teatro infantil. Então, não tinha a menor possibilidade de eu ser cantor. Sim. Só que eu fui para uma minissérie chamada Anarquistas, Graças a Deus, que vai repetir agora na Globo, inclusive. Essa semana saiu no Globo.com que ela vai ser reprisada. Que bárbaro. E eu tinha que cantar, meu querido. E aí eu descobri que eu cantava. Mas até então, é um ator que canta. Sim. Você estava com que idade nessa época? 13. 13 anos. Comecei com 8, já estava 5 anos 5 anos na ralando pra caramba. Carteira assinada, bonitinho. Demais. Quando, de repente, toca o telefone da minha casa, o diretor da Sony Music fala, olha, peguei o telefone, quem tá falando? Ah, aqui é a Dona Ivone. Então, você é mãe do Afonso? Ah, eu sou. Então, eu peguei o telefone de vocês lá na Globo porque eu vou montar um grupo, uma boy band no Brasil e o seu filho é perfeito pra história. Tá na idade certa, tem o biotipo que eu quero e eu vi que ele canta. Ele pode vir fazer um teste aqui no estúdio com a gente? Podemos. Aí lá vou eu. Eu era... Sabe aquele hotel... É Hilton ou Otton, na frente do Terrace Itália ali, o redondo? Ali é o Hilton, Hilton. né? Hilton. Eu era o número 331 na fila. Caramba. Tinham mais de 500 meninos. Nossa. Só debaixo daquele sol ali, da rua mesmo, não era Sim, dentro sim. do hotel. Sim. Só ali eu fiquei umas 6 horas esperando para cantar. Entrei. Quando eu fui cantar, tinham 2 opções. Ou Lindo Balão Azul do Balão Mágico, Sim. ou Vamos à La Playa, que era no grupo que chamava Bombom. Vamos lá na praia. Lembra disso? Sim. Falei, Lindo Balão Azul. Tá bom. Eu cantei 3 frases de fone dentro do estúdio e o cara esqueceu o botãozinho aberto ali, a comunicação. Sim, sim. Aí o cara da gravadora falou, já temos o cantor. Porque boy band não tinha uma grande exigência que todo mundo cantasse. Sim. Um tem que ser mais bonito, um tem que dançar melhor. É um conjunto, né, Afonso? Boy band é meio isso. E ali já eram 4 integrantes. Até então não estava escolhido os 4, a gente não sabia. Mas quando eu ouvi aquilo, eu cheguei em casa e falei, mãe, vou passar, e agora? Eu não vou ser mais ator? Eu vou entrar nesse tal desse grupo aí que estão inventando aí, que eu não sei nem o que é isso. Vamos esperar, filho. Demorou 6 meses a resposta. Nossa. Mandaram o vídeo da gente pra fora e tal. E um cara do México, que era o cara que já tinha muito conhecimento de boy band, porque já tinha trabalhado no Menudo, e escolheu os 4. Então aí você vai entender agora. Tá. Eu era o cantor da banda, eu era o vocalista. Sim. O Nil, ele era um menino mais forte, ele lutava Sim. capoeira e tal, então ele tinha um visual que iria agradar meninas um pouco mais sei lá, adolescentes. Ele era cabeludo também, não? Tinha um cabelão. Cabelão, exato. O Marcos era o comunicativo, hoje ele é Sim. presidente da maior agência do Brasil. Sim. Então você vê como o bicho é bom de conversa. Sim. E o Marcelo era o galã, louro de olho azul. Era o Rick Martin do Era Dominó. o Rick Martin, sim. Maravilha. Se você olhar para as boy bands, você pode ver que tem todas essas características. Quem que era o grande talento do Menudo? Era o Rob. Era o Rob. O bonito era o Rick. O Sim. comunicador era o Charlie. Então você vê que tinha... Eles fizeram exatamente com aquele molde. A diferença é que o Menudo eram 5 e nós éramos 4. Era a única diferença. Sim. E aí o grupo começa. E aí, meu amigo? 5 filmes com os Trapalhões, 4 milhões de discos vendidos, 10 dias seguidos lotando o ginásio de Ibirapuera. Nossa. 2 dias de estádio do Morumbi lotado. Então aí foi uma loucura de não sair na rua um mês depois. E como que foi essa parceria que aí entrou com o Gugu, com o SBT? Esse cara do México, Sim. chamava Tomás Munhoz, ele Sim. era o presidente de uma coisa que chamava US Latin. Ele tomava conta de Miami para baixo. Tá. Toda a língua hispana, latina, tirando do Brasil, que é português, mas Sim. tá nesse pacote. Esse cara tinha abaixo dele, para mim, o cara que depois se tornou presidente. Mas na época não era, ele era diretor. Para mim, o cara que mais entende de música nesse país chama Marcos Mainar. Você lembra desse nome? Você talvez não lembre da cara dele, mas esse nome Sim, você já ouviu. sim, Esse cara sim. foi o presidente da Sony, abriu Music, EMI Odeon. E esse cara descobriu todo mundo. Ele descobriu RPM, ele descobriu Titãs. Assim, é uma loucura. O cara é o cara que mais manja de música. E ele brigava muito lá dentro pelo repertório da gente. Todo mundo só mandava umas musiquinhas bobinhas. Ele falava, não, de onde você acha que você é o P da vida? Bom, essa Topê da Vida foi Saiu da cabeça desse grande cara. sucesso. Você Saiu tá da cabeça louco. Os dele. meninos têm 16 anos de idade, ficar falando de política, de preconceito, de racismo. Sim. Hoje, a música atual. Você Sim. tocar lá hoje,
ela seria perfeita. Ela faria um grande sucesso hoje. A gente gravou, nós estamos em 23, né? 21, Sim. no meio da pandemia, eu regravei essa música com a Plebe Hood, que é uma Nossa. banda punk, Sim. não é uma banda de rock. Sim. Uma banda, não era o Titãs, é uma banda que normalmente nunca gravaria um dominó, uma banda punk. Sim, claro. É que nem os Sex Pistols gravar É. Chiquititas, Menudo, sei lá. E aí o cara me ligou, o vocalista. O Felipe Seabra, o vocalista, falou, cara, eu tava ouvindo essa música na minha casa esses dias. Cara, eu queria ter feito essa letra. Você não regrava comigo do nosso jeito? Uau. Falei, tu não põe agora. Peguei o avião, fui pra Brasília. Era ele numa guitarra, o Clemente do Inocentes, outra banda punk na Sim. outra. Depois vocês colocam no YouTube aí. É. Plebe Hood e Afonso Negro Pé da Vida. Ficou mais legal do que o do Dominó. Porque o Dominó tinha um ar um pouco mais popzinha. A Sim. letra era muito forte, mas o arranjo era um pouquinho mais inocente. Sim. Agora a letra, o arranjo que eles fizeram Sim. tem tudo a ver com a letra da música de verdade. É. O Topê da Vida foi um grande sucesso. Agora, um sucesso que eu lembro muito, né, que, nossa, foi de arrebentar aí os corações das meninas aí, foi o Manequim também, Do né? mesmo disco. Esse disco vendeu mesmo disco. Esse disco vendeu 1 milhão. Esse milhão. disco botou um disco de diamante na minha parede lá em casa. Uma loucura, uma loucura. Eu acho que até hoje, quando você vai a alguns lugares, o pessoal pede pra você cantar eu Manequim, canto né? no show até hoje. Você canta no Se show? eu não cantar Manequim, me taco até ovo, tomate podre. Mas deixa eu só terminar de Sim, não. responder a tua pergunta. Pois Você não, perguntou pois do não. Gugu, que é importante. Sim. Esse Marcos Mainar começou a procurar no Brasil quem montaria com ele o Dominó. O Dominó. E aí, se eu não me engano, ele chegou a conversar com o Leleco lá no Chacrinha, ele não quis montar. Não quero montar, não tem nada a ver, a gente tem o programa de televisão. E acabou chegando na mão do Gugu. Com a visão que ele tinha, o empresário que ele era. Sim. Você sabe tão bem quanto eu. Claro. Talvez eu acho que ele era mais empresário do que artista. A visão dele é surreal, assim, para tudo. Ele que via que tipo de cabelo que usar, qual era a roupa que usar. Até assim, não, esse tom de roupa combina mais com você. Era desse nível de cuidado. Em uma semana, a gente lançou no Fantástico, no domingo. Eu nem imagino quanto custou isso. Porque você lançar no Fantástico um grupo que não existe... Fantástico, um grupo que não... Eu não tenho nem É ideia de muito, quanto pagaram. é muito, mas é compraram o tal do horário, Sim. botaram lá. Sim. Esse era o marketing da época, né? Sim, Não era comprar sim. like, comprar view. Não, tocou era no outra Fantástico no domingo. Não, domingo tocou no Fantástico. Sábado seguinte no Gugu. E no domingo seguinte o Chacrinha. Uma semana. Essa segunda-feira já tinha um disco de ouro na parede. Nós Olha falávamos a loucura. naquela época de 40, 50 pontos de audiência, né? Né? Eu acho que Chacrinha sim, mas Fantástico era mais. Fantástico era mais, né? 60, 70 pontos. Era uma loucura. Era uma loucura. No dia seguinte, a minha casa estava pichada, as meninas, lindo, não sei o quê. Blá, blá. No dia seguinte. Então, assim, a força que tinha a gravadora, que Sim. hoje não tem mais, né? Porque está Sim. tudo na internet. Você grava um disco hoje em casa, num laptop. Antigamente, não. A gente ia para a Espanha gravar com o produtor que produziu o Menudo. Ficava um mês lá. Mixava em Nova York. Era custava milhões para fazer um disco. Hoje eu faço um disco de graça em casa. Aproveitando isso que você está falando, eu sei que hoje, né, atualmente, você produz muitos artistas, Sim. né? Além de produzir muitos artistas, você produz alguns eventos, né? Até estávamos conversando fora do ar e você falando para mim do Energia na Veia, do navio. Fala um pouco desse seu trabalho hoje. Produzi trilhas de abertura para SBT. Então, Celso Portiolli, Maísa, quando estava no ar, todo o jornalismo, Jornal da Manhã, Jornal do Meio-Dia, Jornal das 8 e o da Meia-Noite. Então, todas aquelas trilhas que quem está em casa aí escuta é produzido lá no meu estúdio. Afonso, que legal. Aí tem o show. Aí o show fim de Sim. semana, de quinta para sexta. Tá. Aí eu acabei no casamento do Roberto Justo com a Tiziane Pinheiro. Sim. Tiziane é minha amiga de 30 anos. Não vou falar Sim. tantos anos, senão vou entregar a idade, né? Ela queria uma banda de anos 80. Tá. E aí eles contrataram uma banda dos anos 80. Que eu não posso falar qual é, que você vai entender por quê. Tá. Contratou essa banda e essa banda mandou o repertório e eles quiseram mexer no repertório da banda. E a banda falou, não, no meu repertório eu não vou mexer. E aí tinha umas músicas que eles não gostavam, achavam que não tinha a ver com o casamento. Sim. Não quero mais o show, cancela o show. Aí me liga, Tiziane.
Olha, eu queria fazer um show de anos 80, pô, não sei o que, você não monta aí uma coisa? Eu falei, eu faço pra você sem problema. Eu nem tô com banda, mas eu monto e vamos fazer. Só que era um casamento da Tiziane com o Roberto Justo. Não dá pra ser qualquer showzinho. Sim, sim. Aí surgiu a ideia de montar um time de artistas dos anos 80 que cada um cantasse ali meia hora. Uhum. Tá, mas como é que você faz isso? Eu monto a minha banda, aí para a minha banda, entra um DJ para entrar a sua, aí entra um DJ para entrar do outro, para entrar do outro. Falei, não, peraí, eu vou montar uma banda e a gente recebe todo mundo. Pô, se você conseguir fazer isso, tá fechado. Genial. Tá bom. Aí comecei a ligar para os amigos. Moral da história, fechamos. Deixa eu ver se eu lembro o time. Nós estamos falando de 2007. Tá. Faz tempo isso. Eu, Paulo Micos, do Titãs, Tá. Paulo Ricardo, Nossa. Evandro Mesquita, da Blitz, e Léo Jaime. Meu Deus. E ficou mais barato do que se fosse o show daquela banda lá, que não quis mudar o repertório. E só feras. Aí depois quando eu vi pronto aquilo, eu falei, rapaz, esse negócio é um produto. Isso aqui não é só para hoje. Tô lá atrás, estava conversando com o Léo Jaime atrás, saiu o Roberto, com o olho cheio de lágrimas, no final do show. Sim. Eu nunca vivi um negócio igual, que coisa espetacular. Adorei. Só que é o seguinte, isso era 17 de dezembro de 2007. Ele falou, no mês que vem tem o show para minha empresa. Como eu ia casar em dezembro, eu botei a festa de final de ano para janeiro, no Hotel Jequitimar do Silvio. Sim. E eu preciso desse show de novo, porque não tem show melhor que esse. Aí fui no camarim, dos 5, 2 não tinham a data. Um ia estar de férias, o outro ia estar viajando. Tá. Que era o Léo Jaime e o Paulo Ricardo. Caramba, preciso botar 2 no lugar aqui, como é que faz? Aí comecei a ligar, entrou o Tony Garrido no lugar Só o Tony Garrido. do Léo Jaime. O Paulo Ricardo, Evandro Mesquita, não lembro, um dos dois que não podia. E aí entrou a Sandra de Sá no lugar. Meu Deus. Aí o leque já eram 5, já viraram 7. Sim. Tem mais 2 novos aqui. Começou aí. Aí uma hora me ligou o lançamento de um carro e o cara falou, eu gosto de você, do Tony Garrido, mas eu queria alguém do sertanejo. Aí eu fui correr atrás disso. Eu queria alguém do axé. Hoje são 86 artistas. 86 artistas? E gente do quilate de Daniel, Dinho Ouro Preto, Bruno Marrone, Matheus e Cauã, que mais? Cláudia Leite, Ludmilla. E aí, hoje eu tenho 3 bandas. Tá. E essas 3 bandas aí eu faço como se eu fosse um técnico de um time. Sim. E eu preciso entender, para aquele time que a gente montou, qual dessas 3 bandas representa melhor o som daqueles caras. Então tem um cuidado artístico. Sim. Um Alexandre Pires, se vier cantar, eu fiz agora, semana passada, eu, Alexandre Pires e Michel Teló. Se ele vier tocar e a banda não estiver tocando do jeito que ele merece, porque para mim é o maior artista do Brasil, ele não volta mais. Claro, claro. Ele não tá ali só pela grana. Hoje tá todo mundo no celular filmando e vai postar e vai marcar ele. Sim, sim. Então, assim, para você ganhar a confiança desses caras, eu tive que montar realmente bandas que tivessem a categoria para receber um cara desse tamanho. Um cara desse porte. Então, né? isso tudo a gente apanhou muito. Ninguém aqui é mágico e descobriu a roda. Mas de 2017 até 2007 até 2010, eu apanhei muito, porque começou a entrar gente com estilos musicais que eu não domino. E quanto tempo mais ou menos dura esse show? Porque você falou de 4 ou 5 artistas numa noite. 2 horas e meia. 2 horas e meia? Esse do navio que você falou, Energia na Veia? Esse do navio... Foi eleito o melhor show dos 15 anos do navio. Era a minha banda, recebendo Dinho Ouro Preto, Rogério Flauzino e Tony Garrido. O Tony é meu irmão, está em todos. Eu boto ele em todos porque eu adoro o Tony. Fora o artista, é um cara espetacular. Né? Como é que foi esse show? Ele mudou durante o show. Esse show é meio assim, ele é meio... Ele tem que ter um ar... Uma vez o Roberto Justo me falou isso. Você tem que ser profissional, mas não pode deixar de ser amador. E eu fui para casa, falei... Assim, se eu sou profissional, eu não sou amador. Não, amador em amar o que você faz. Quando a gente é amador numa coisa, a gente tem sonhos, tem desejos. A gente, quando começa uma banda de rock, cada um carrega o seu instrumento, daqui a pouco vira grande, já fica tudo numa marra, a gente tem que ter um segurança para cada um. Você perde esse amadorismo. E eu trago isso para a nossa empresa. Então, o que eu fiz nesse dia? Na passagem de som, tinha umas pessoas circulando no navio. Eles fecharam uma parte, mas algumas circulando. E eu vi pessoas emocionadas em ver os 4 juntos ali.
Cheguei no camarim e falei, gente, hoje não é cada um meia hora, não. Nós vamos subir no palco os 4 e vamos tocar 2 horas. Não, como assim? Tem problema. Você não sabe a minha música? Vai pra percussão, pega um pandeiro, faz uma panderola. Se você sabe essa música no violão, em vez de cantar, toca o violão que o outro canta. Cara, a gente não ensaiou isso. Eu me arrepia, que eu tô de jaqueta, você não tá vendo. Foi o melhor show que eu fiz na minha vida, não nesse projeto. E outra coisa, né, Afonso? Você está trazendo para a nossa geração, né? Não vamos entregar a nossa idade, mas trazendo para a nossa geração aquilo... De que a gente tem 30 anos, né? Que é realmente aquilo que mexeu com a vida de todo mundo, né? Vivemos as experiências nessa época. Então, trazer todos esses grandes artistas é demais. De manhã nós estávamos na agência, né? Antes de virmos para gravar, e nós estamos conversando, e eu falei do Manequim, o pessoal cantou Manequim. E você vê, eu tô falando de uma geração 87. aí... 87. Essa garotada com 18, com 20, 22 anos... Eu vou mais longe. Quando eu canto Manequim no show, ela faz mais sucesso do que músicas, às vezes, do Lulu Santos, do Legião Urbana, do Cazuza. Porque sou eu, que sou cantor da música, óbvio, mexe com o emocional aí, né? Mas assim, de você ver as pessoas pularem de virar uma pipoca ao lugar. Sim. Eu tinha 17 anos quando eu gravei essa música. Então, assim, essa geração que está aí agora, daqui 5 anos ninguém lembra quem é mais. É dizer que você traz pra gente realmente a história, porque eu acho que isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Você resgata e traz esses artistas dos anos 80, pô, estamos falando aí de 40 anos atrás. É isso aí. Né? Pro agora. E para essa juventude conhecer essa galera. Porque quando você faz um show num navio desse, você vai ter lá os pais, tal, mas você tem os filhos, você tem os... Né, tem o avô, o filho, o neto, tá todo mundo lá. Sim. E isso é cultura. Claro, total. O que você traz, você está trabalhando exatamente a cultura. Né? Acredito que você, indo para todos esses municípios, essas regiões, você está levando cultura para cada um desses municípios. Sim. Né? Eu fico imaginando, né? Você falou da família, né? Então estão os pais ali, que tem 40, 50 anos, curtindo lá o navio. E Sim. tem os 2 filhos ali, um de 12 e outro de 17. Sim. Aí entra um de Ouro Preto. E aí o cara vê o que aquele cara faz no palco. Ele é absurdo, né? Parece que desce um santo ali. Domina. Que energia, né? 4.000 pessoas, um carisma. Realmente é energia, né? É energia total. Total. Esse cara, na hora, tenho certeza, se não for no dia seguinte, vai ser no outro dia, ele vai entrar no YouTube, vai digitar o nome desse cara. Sim. Deixa eu ver mais desse cara aqui. Como é que eu não sabia quem é esse cara? Exato. Então é muito legal isso. Esse navio, eu vi as famílias, os bloquinhos assim de cima do palco, sabe? E molecada de 12, 18, 15 ali, um monte a rodo. E pulando que nem louco. E no segundo refrão já estava cantando junto, né? E sabe uma outra coisa que eu acho legal também dos anos 80? Que o tipo de letra, a mensagem que era passada, era uma mensagem muito leve, né? Apesar de, foi o que você falou, começou a falar de política daqui, mas de uma forma gostosa, de uma forma... O 80, ele era mais democrático que hoje. Mais né? democrático, Você exato. tinha o dominó, o balão mágico, o trem da alegria, para cantar as coisas leves, infanto-juvenil. Sim. Mas você tinha o Renato Russo. Ah, sim. O Renato Russo já fazia... Você tinha o Raul Seixas. Um Raul. E você tinha o Magal. É verdade, E você né? tinha... o Fábio Júnior, o Fábio romantismo. Júnior. Cara, você tinha né? todo. E aí você ia para um Chacrinha, era um programa de musical. Não tinha um quadro de brincadeira, não tinha, era só música. Sim. E aí você via no corredor o Lulu Santos conversando com o Magal, a Gretchen conversando com a Paula Sim. Toller, e tá todo mundo junto, cara. É verdade, né? Isso é uma coisa que quem não viveu, eu tenho pena, tenho dó de quem não viveu isso. Eu acho que você falou a palavra certa, era muito democrático. Sim. Hoje não tem mais. As bandas, todas as tribos. Todas as tribos se respeitando. Era o rock, era o pop rock, era o romântico. O punk, né? O punk, o punk, romântico, o romântico, a lambada. A lambada. Beto Barbosa A lambada entrava, foi destruía tudo. Uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, o espaço era para quem era bom mesmo, cara. Não entendi, independente do estilo. Hoje não. Os estilos mandam no mercado, independente se é bom. Sim. Inverteu a ordem das coisas.
Inverteu. Tem gente boa? Tem. Mas tem muita gente ruim fazendo sucesso aí. E o que viralizar... Você fala, como é que esse cara tem coragem de falar que é cantor? Não tem condições. Não dá, tá né? lá, E milhões de views. Né? E o que viralizou... Acabou. É o que vai chegar... É o que é bom. É o que é bom, né? É o que é bom. Pô, aí a gente pode... Afonso, nós vamos ter que marcar um outro dia para falar um pouco sobre isso, porque isso é um tema muito legal. Né? Quando a gente fala de família, falar da mensagem que a gente leva, né? Sim, sim. Para os filhos, eu acho que isso é uma coisa que eu quero... Você tem que se comprometer agora a gente bater um outro papo. Já tá. Porque nós temos muito que conversar e muito que conversar. Parabéns. Parabéns por você resgatar essa galera. Parabéns por você resgatar a história. E eu fico muito feliz de poder estrear realmente aqui com você. Que bom. Tá? É uma honra, como eu falei. E é isso. É só gratidão mesmo. Obrigado por você estar aqui. E continua fazendo esse trabalho. Eu acho que esse trabalho tem que ser cada vez mais divulgado. Cada vez mais divulgado. Acho que tem que divulgar também nas rádios. Foi o que você falou, claro. Não tem como você fazer todo esse... É uma loucura. Sim. Mas eu acho que temos que divulgar. Eu acho que já está acontecendo alguma coisa. Né? Tá. Você vê a volta do Titãs. Sim. O Titãs está com 3 dias do Allianz Parque lotado. Lotado, né? Uhum. Agora está saindo um lançamento gigantesco. Um amigo meu é empresário deles, que é o pessoal da Opus, lá o Matheus. Sim. Está relançando agora os 25 anos do Jota Quest. Então eu acho que estão começando a olhar para essas coisas que esses caras que fizeram história de verdade, né? Sim. Eu quando o Paulo Miklos vai, o Nando Reis, o Sérgio Brito, né? Cada hora vai um lá nos meus shows. Cara, às vezes eu fico na coxia olhando, falei, olha o que esses caras escreveram, velho. Meu Deus, são obras de arte, tamanho desses né? caras, esses caras são gigantes demais. São. Que inteligência. Tava vendo agora o Barítono, né? Que é o novo show do Lulu. Não sei se você viu no Multishow. Sim. Ah, pelo amor de Deus. Que loucura, né? Foi lindo aquilo, né? É uma genialidade que não nasce mais. Não vai nascer mais. É. Isso é uma coisa que eu posso te afirmar. Não vai nascer mais Renato Russo, Lulu Santos, Cazuza, não vai nascer mais. Porque esses caras, quando faziam a música, eles não pensavam em fazer sucesso com aquela música. Era uma poesia. O cara fazia aquilo porque ele estava vivendo uma relação, porque não sei o quê. Hoje não. Olha, a música tem que ter até 3 minutos, o refrão tem que começar, tem que combinar ão com coração, com não sei o quê. É tudo muito matemático para compor. Fazia por amor. É igual eu estava vendo outro dia uma matéria do Ayrton, né? E é isso, né? Eu vi uma matéria ele novinho, mexendo lá... No kart? No kart. Eu vi. Né? Que ele ficava... dava 5 horas da tarde, o pai dele falava, Ayrton, vem... Quer dizer, mandava o motorista buscá-lo. E ele falava, não, um pouquinho mais. Aí começava a chover, ele falava, agora que eu quero ficar. E ele ficava lá... Por isso que ele virou o maior corredor na chuva da história. E era com muito coração, né? Com muita dedicação. Meu filho joga basquete, né? Ele é federado, tal, campeonato paulista, não sei o quê. E aí acaba o treino, todo mundo vai embora. Eu falei, você sabe quantas cestas o Oscar Schmidt arremessava no final do treino? Sim. 100. Você sabe quantas faltas o Rogério Ceni batia quando acabava? Por que ele virou o maior goleiro batedor da história com mais de 100 gols? Porque os caras iam embora e ele pegava um saco de bola e ficava batendo. Exatamente. Meu querido, não é só treininho embora e vai virar o Michael Jordan, né? Vamos treinar. Você me lembrou até uma coisa assim, que como eu fui jogador de futebol e tudo, e o Pelé, eles contam, né? O Pepe, todos os outros contam que quando acabava o treino, ele pegava uma bola, já estava escuro, né? Porque todo mundo já tinha ido. Imagina aquela época, não tinha nem luz direito. E ele pegava a bola e ele ficava driblando ele mesmo. E ele colocava uns cones para ficar driblando. Aí o pessoal falava, ele tinha acho que 15, 16 anos, né? Falava assim, o que ele fica ali? Esse maluco, em vez de ir pra casa. Esse maluco fica a noite inteira ali driblando ele mesmo. Mas é isso, né? Pois esse é o diferencial, né? Não tem, sem trabalho não tem. Não tem. Tem que ter suor. Tem que ter, meu querido. Tem que ter só garra, no talento. suor. Talento um monte de gente tem. Às vezes a gente vai... Às vezes não. A gente vai morrer sem saber todos os talentos que a gente pode ter. Com certeza. Na vida, né? Porque a gente se achou num caminho e foi nele. Não te falei, eu virei cantor sem querer? Sim. E hoje a minha vida 80% é música, né? É música. Da minha história. Mas aqueles 20 iniciais para mim ali, tava tudo certo. Você ator aqui até morrer. Foi o pontapé inicial, os caminhos para você chegar onde você chegou. Mas corri atrás de estudar, de
poder Sim. virar um produtor hoje, né? Sim. Você poder sentar com o Fábio Júnior, com o Zeca Pagodinho, Cara, discutir isso um é arranjo. sensacional. Não é só cantar, né? É outra história. Isso é maravilhoso. Afonso, obrigado. Obrigado você. Obrigado mesmo. Prazer. E até a próxima. Até os próximos. Valeu, irmão. Obrigado. Valeu.